Nós vamos falar hoje, dando sequência nos nossos estudos. Nós já estamos aí, abrimos Salmos, e hoje nós vamos falar sobre os Salmos 3. Vamos falar a fé que sobrevive à dor. O Salmos 3, ele é um salmo curtinho, né? Nós vamos ver aí que ele é um salmo curtinho. E nós vamos olhar para ele, para esses 8 versículos do Salmos 3, e nós vamos entender, né, que a nossa fé, a fé real em Cristo, a fé real em Deus, ela sobrevive à dor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para esses salmos, eu não sei quem já teve a oportunidade de ler esse salmo, né, nós vamos ler ele junto nessa noite, mas quem teve a oportunidade de ler, vai ver que ele é um salmo que parece que ele foi escrito ontem, né? Quando a gente olha para a vida da gente, a gente olha para Salmos 3, a gente fala, puxa vida, parece que foi escrito agora. Porque ele é um salmo que ele é escrito num tempo onde não estava tudo bem, não estava tudo tranquilo. Sabe, ele é um salmo que ele é escrito e ele não é um cântico de vitória, sabe? É um salmo que foi escrito no momento de dor, no momento de aflição, no momento de fuga, e não no conforto de um palácio. A gente precisa olhar para o Salmo 23 e saber que ele foi escrito no momento de dor. É um salmo que nasce na dor, na fuga, durante uma noite escura da alma. E aí é necessário a gente olhar, né, e olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida. E quem de nós aqui não passou uma noite escura? Quem de nós aqui não viveu um dia mau, né? Mesmo sendo homens e mulheres de fé. Então a gente precisa olhar para esse salmo e ter a certeza que ele foi escrito no momento de dor e de aflição. Quando a gente olha para cá, esse salmo é um salmo escrito por Davi, e nós vamos ver que Davi, ele escreve esse salmo aonde parecia que a vida dele estava desmoronando. Tudo que estava indicando bem, de repente, bum, cai tudo de uma única vez. Sabe, a gente vai ver que foi um momento muito duro na vida de Davi. E assim, por que a gente fala que é um salmo que parece que foi escrito ontem? Porque a gente vê que quantas pessoas aqui já viveram momentos onde pessoas se levantaram contra você, falaram contra você, se ergueram contra você. Pessoas que até lutaram contra você. Sabe, quando a sua história ela parece ser totalmente desfigurada, você olha, estava tudo bem, um rei forte, vitorioso, e de repente, em fuga. Sabe, quantos de nós não viveu um momento assim? Quando a sua fé, ela é colocada em dúvida. E o Salmos 3, ele vai nos ensinar que é possível descansar em Deus quando tudo parece estar contra nós. É essa a certeza que a gente precisa sair daqui nessa noite. Meu querido, entenda. Você pode confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo que não. É isso que a gente vai ver no decorrer desse salmo. E para a gente poder, antes da gente começar a estudar, né, os versículos desse salmo, eu quero, junto com vocês, de uma forma bem rápida, mas que a gente olhe para o contexto histórico do que estava acontecendo ali, para a gente entender a motivação de cada versículo. Vamos lá. A gente vai ver que Davi, ele não estava vivendo um problema isolado. Davi aqui, ele está vivendo um problema que é uma consequência dolorosa dos seus pecados. Davi, ele já tinha entendido que estava debaixo do perdão de Deus, mas ele sabia que estava sofrendo as consequências do seu pecado.
E qual é, né, esse pecado? É legal, se você depois quiser olhar essa história que eu vou contar de forma rápida, pode ir lá para 2 Samuel, e aí ali você vai ver tudo isso aqui que eu vou falar, tá? Então, quando a gente olha para 2 Samuel, o capítulo 11 e 12, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a queda de Davi. E Davi, a história de Davi, todos nós aprendemos ela desde lá da EBD, quando éramos crianças, né? Davi, ele vai cair em adultério, e depois ele ainda comete, né, o assassinato. E Davi, então, ele vai ser confrontado pelo profeta Natã. O profeta Natã, ele vai confrontar Davi. Davi, ele vai se arrepender. Ele se arrepende disso. E então ele vai ser perdoado. Mas Deus, ele vai dizer algo muito forte para Davi. Ele vai dizer assim, ó: a espada nunca se apartará da tua casa. Sabe o que a gente aprende aqui, meu querido? O perdão, ele vai remover a sua culpa eterna. O perdão, ele vai remover a sua culpa eterna, mas não impede das consequências dos seus atos. A gente precisa entender isso. Quando nós somos perdoados por Deus, a gente ainda tem que lidar com as consequências dos nossos atos. Pode ser que, por misericórdia, Deus haja em nosso favor e a gente ainda não sofra algumas. Pode ser. Mas o natural é que a gente realmente sofra a consequência dos nossos atos. E é exatamente isso que está acontecendo com Davi. Davi, ele está sofrendo essas consequências. E quais foram essas consequências? Não sei se todo mundo lembra, mas é assim, ó, a família de Davi, ela começa a se ruir. A gente tem Amon, que viola Tamar. Quem eram esses? Filhos de Davi. Então, Absalom mata Amon. Quem era Absalom? Filho de Davi, né? Absalom, então, ele vai fugir. Depois que ele mata, ele vai fugir. Davi, então, naquele momento, ele não disciplina o filho como era preciso. Ele não disciplina Absalom. E aí o ressentimento depois vai crescer. Esse ressentimento, ele vai crescer dentro de Absalom. O orgulho, ele vai se instalar no coração de Absalom. E Absalom, então, ele vai decidir se vingar de Davi. Consegue ter ideia do tamanho do problema? Um filho violenta a filha. O outro filho mata o filho que violentou a filha. E agora, o seu filho se levanta contra você. E aí isso começa a ruir, né? A família de Davi, ela tá toda complicada. E aí o que vai acontecer? Vai chegar uma notícia para Davi que é a seguinte: Absalom reina em Hebrom. Ou seja, Absalom começou a tomar o trono. Ele está conseguindo tomar o trono. O que Davi vai fazer? Muito bem, Davi vai fugir de Jerusalém. Perfeito, vocês estão top na história. Davi vai resolver fugir. E sabe o que vai acontecer quando você lê, que eu sei que vai despertar essa curiosidade no seu coração, depois você vai querer ler essa história lá, né? Aí olha o que vai acontecer. Olha a cena. Davi, ele vai fugir de Jerusalém. Olha a cena. O rei sai de pé, descalço, chorando, com a cabeça coberta, subindo o Monte das Oliveiras para fugir. O homem que venceu Golias foge agora do próprio filho. No caminho, ainda aparece um abençoado. Sabe aqueles que aparecem quando você está com o coração bem aflito? E o nome desse cara que apareceu aqui é Simei. Sabe o que Simei vai fazer? Simei, ele vai começar, enquanto Davi está passando, Simei vai começar a jogar pedras, amaldiçoar Davi e vai dizer o seguinte: o Senhor te entregou nas mãos de Absalom. É exatamente o grito que vai ecoar para que ele escreva os Salmos 3.
Não há salvação para ele em Deus. É o que Simei está gritando e jogando pedra sobre Davi. É necessário a gente olhar que aqui a gente vai ver humilhação, medo, abandono e acusação espiritual. É onde que esse salmo é escrito. Pode ser que, não todos, mas pode ser que algum desses problemas é o que você está encarando hoje. Pode ser que seja um desses problemas que está te fazendo chorar, que está te entristecendo, que está tirando a noite. Davi estava com todos eles. Sabe, é com esse pano de fundo que a gente agora vai olhar para os Salmos. Porque a cada versículo, e nós vamos separar os Salmos em bloquinhos para facilitar o nosso entendimento, em cada bloquinho a gente vai tirar um aprendizado, mas já sabendo quem era o homem que escreveu esse salmo e como, na verdade, estava a mente e o coração dele. A primeira parte, o primeiro bloquinho que eu quero ler com vocês, é o versículo 1 e 2. Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Nesse primeiro bloquinho aqui, a gente vai aprender que a aflição, ela é real. A aflição, ela é real. Ela realmente vai acontecer nas nossas vidas. A gente vai ver que Davi, ele começa sendo honesto com Deus. A primeira coisa que Davi está fazendo aqui nesses salmos é rasgar o coração e sendo honesto com Deus, sabe? Ele não finge espiritualidade. Ele não diz está tudo bem. E quantos de nós na aflição agimos de forma diferente? Quanto de nós na aflição, na verdade, não consegue se aquebrantar e realmente se colocar com o coração aberto diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou precisando. Cuida de mim porque está difícil. Quantos de nós passamos por aflições e sequer colocamos isso em oração nos pés da cruz? E o tempo inteiro achamos que a gente mesmo pode resolver. Quando ele fala aqui, ó, ele diz, muitos são, muitos se levantam, muitos falam. Sabe o que a gente começa a ver aqui? Que são inimigos externos, é uma oposição que está crescendo e acusações que machucam a alma. A acusação, sabe, central, não é apenas contra Davi nesse contexto. Ela é contra o Deus de Davi, porque ele diz o seguinte, não há salvação para ele em Deus. É o que Simei estava gritando. Ele está dizendo, nem Deus consegue te ajudar. E aí eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas eu vou pedir você para olhar para dentro do seu coração. Alguém já falou isso para você? Cadê seu Deus? Nem Deus é capaz de resolver esse seu problema. Quantas vezes isso nos machuca, nos corrói. Poucas coisas ferem tanto o coração do cristão quanto ouvir isso, né? Não sei se você já ouviu, mas dói. Deus te rejeitou. Você está passando isso porque Deus te rejeitou. Você está passando isso porque é castigo de Deus. Você está passando isso porque a sua história acabou. Sabe, esse é um ataque que o inferno traz sobre nós, que ele vai atingir a nossa confiança em Deus. A primeira coisa que o inferno faz quando nós estamos aflitos é dizer, não tem solução, acabou, já era, nem Deus resolve o seu problema. Quantas vezes a gente vive situações que às vezes as pessoas não falam, não verbalizam dessa forma que eu estou dizendo, mas deixam isso claro. Sabe, quantas vezes isso machuca e mói assim, né, o nosso coração. Aí sabe o que Davi faz? Nesses dois versículos?
Davi vai orar, ele vai falar com Deus. Sabe o que a gente faz? A gente vai reclamar com os outros. Na maioria das vezes, quando a gente ouve esse tipo de acusação, ou quando a gente está passando por aflição, em vez da gente realmente rasgar o coração com Deus, a gente simplesmente começa a reclamar. E o inferno começa a atacar a sua mente, dizendo que não tem mais solução, e você entra nessa onda e passa simplesmente a reclamar. O que a gente vê no início desse salmo é que, meu querido, a gente tem que parar de reclamar e colocar os nossos problemas e as nossas aflições diante do Senhor. É fechar o teu quarto e orar e falar: Senhor, eu não estou suportando. Senhor, são muitos que se levantam contra mim. Senhor, são muitos problemas. Senhor, eu não estou conseguindo pensar. Senhor, eu não estou conseguindo dormir. Senhor, eu não estou conseguindo comer. Só que a gente está tentando desabafar numa postagem no Instagram, numa postagem no Facebook. Vai que alguém entende. Quem nunca pensou nisso? Vou dar um recadinho aqui para geral. Vou pegar essa postagem e vou colocar lá. Crente que ora pode estar quebrado, mas ainda está vivo espiritualmente. É isso que esses 2 versículos nos ensinam. Meu querido, tua vida pode estar para baixo, você pode estar arrebentado, mas se você é um crente que ora, a tua vida espiritual está firme, você vai suportar. Então, esses 2 versículos, olhando para o que Davi estava passando, o jeito que estava doendo, que o coração dele estava machucado, ele simplesmente leva isso ao Senhor. Ele diz: Senhor, são muitos, é muito problema, está doendo demais, eu preciso de ajuda. Então, sabe, é muito claro entender que a gente tem que parar de reclamar com quem não traz solução e começar se aquebrantando daquele que realmente pode mudar a sua condição. Não deixe que as suas aflições destruam a sua vida espiritual. Porque quando você estiver aflito, a primeira coisa que vai dar vontade de fazer é parar de orar. Não pare. Faça como Davi. Os próximos 2 versículos, o 3 e o 4, é assim, ó. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, és a minha glória, aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e de todo seu santo monte ele me responde. Aí aqui a gente vai esbarrar na conjunção adversativa que o pastor Alisson gosta tanto de falar, né? A gente aprende até português, né? Que é a palavrinha mais. Olha ela aí, ó. A situação mudou, querido. Quando ele está escrevendo esse salmo, a situação mudou? Não. Ele está no aperto, ele está na dor, ele está na aflição. A situação, ela não mudou. Os inimigos, eles estavam ali, estavam de pé. Ele ainda estava em fuga, mas a visão de Deus se manifesta para ele nesse sentido. Sabe por quê? Porque ele olha para Deus e fala o seguinte, ó: tu és o escudo para mim. Deus nunca prometeu tirar você do campo de batalha. O que Deus prometeu é estar com você no campo de batalha. Deus não prometeu que você não teria problema. Só que Ele deixa claro que Ele vai estar com você dentro do problema. É isso que Davi está mostrando aqui, ó. Tu és a minha glória. Davi, ele perdeu o trono, mas ele não perdeu a sua identidade com Deus. O que realmente mostra que você é a sua identidade com Deus. Quantas vezes a gente sabe, às vezes, eu já até comentei isso aqui, às vezes a gente vai visitar, falar com alguém que está doente, você sai de casa achando que é você que vai levar alguma coisa. Cara, a fé da pessoa é tão grande, a pessoa está na aflição, está na dor ali, só que ela tem uma certeza tão grande, sabe, que onde a gente vê esse lance aqui, ó, que tu és a minha glória, que para ela está tudo certo, está tudo bem, porque ela tem certeza da identidade que ela tem diante do Senhor. Nossa glória não é nosso cargo, não é nosso título, não é o reconhecimento humano das pessoas. Meus queridos, é assim,
é maravilhoso receber um presente aqui. Eu vou até usar esse exemplo, é maravilhoso. Eu gosto, aqueles que são muito íntimos meus, sabem o quanto eu gosto de receber um abraço de um feliz aniversário, né? Eu sou esse cara que eu gosto disso. Cara, mas o que realmente me motiva a estar aqui, independente de tudo, é saber que durante esses 3 anos o Senhor esteve comigo todos os dias. Isso mostra o quanto o Senhor está aprovando o ministério. E sabe, essa tem que ser a minha identidade, porque se eu não recebesse, não poderia mudar nada na minha vida. Não poderia mudar, porque não é o cargo, não é ser ou não ser pastor, não é isso que tem que motivar. Na verdade, é entender que através da minha vida, o nome do Senhor está sendo glorificado. É isso que a gente precisa, sabe, entender. Nossa glória é permanecer no Senhor. É as pessoas olharem e falar para mim assim: você é um homem de Deus. Isso tem que ser a minha maior motivação. Aí, ele ainda continua: tu exaltas a minha cabeça. Sabe, quando tudo tenta nos humilhar, meu querido, Deus é aquele que restaura a nossa dignidade. Já passou por isso? Uma palavra como essa é isso. Porque eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo algum desses problemas, ou problemas ainda maiores. Mas o que Deus está dizendo aqui, quando a gente olha para a palavra, Ele está dizendo o seguinte: eu estou com você, você não está sozinho, você é cuidado por mim, você é meu. Isso é Deus restaurando a nossa dignidade. É virar e falar para o inferno assim: você está achando que acabou comigo? Você está achando que me destruiu? Não, você não me destruiu. Porque quem cuida de mim é Deus. Quem cuida dos detalhes da minha vida é Deus. Não, eu não sou um acabado, eu não sou um destruído. Eu não sou, porque na verdade a minha identidade é filho de Deus. Isso é Deus, na verdade, restaurando a nossa dignidade. Talvez Deus ainda não tenha mudado a sua situação, não, meu querido. Mas quando Ele responde, Ele muda o seu coração. Pode ser que você ainda esteja sofrendo, pode ser que esteja até muito difícil, mas eu estou aqui para falar para você o seguinte: Deus está com você. Você não é o que o inferno diz, você é o que Deus diz que você é. Isso é até um louvor, não é? Não é? Tem um louvor que canta uma beiradinha assim. Pelo menos eu acho. Então, sabe, entende isso. E aí, a gente vai olhar para o terceiro bloquinho, que é o seguinte: a gente vai entender que o descanso está sob a providência de Deus. Olha só, versículos 5 e 6. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Não temos milhares que me cercam de todos os lados. Meu querido, isso é extraordinário. Por que é extraordinário? Davi está onde? Fugindo. Por isso que é importante a gente fazer esse briefzinho da história, né? Davi está onde agora? Está fugindo, está lá no Monte das Oliveiras, está fugindo. Tinha muro guardando Davi? Tinha soldado guardando Davi? Tinha alguma estratégia para proteger Davi? E o que Davi está falando aqui? Eu deito e durmo. Sabe por quê, cara? Olha que coisa legal, cara. Mesmo assim ele dorme. Sabe por quê? Porque dormir é um ato de fé, meu querido. Entende isso e hoje, em nome de Jesus, tem a melhor noite da sua vida. Se você não está dormindo, hoje você vai dormir, porque isso é um ato de fé. A gente olha para esse texto e vê que dormir é um ato de fé. Eu não controlo tudo, mas Deus controla tudo. Davi aqui, ele ainda estava sendo perseguido, ele estava ainda em perigo, mas ele deita e dorme, porque quem sustenta é o Senhor. Não foi estratégia, não foi experiência militar, não foi a força. Quem deu segurança para o Davi foi o Senhor. Não temos milhares que me cercam de todos os lados. Quando Deus é o nosso guarda, o número não importa. O número não importa, porque o nosso Deus ele é maior e mais poderoso do que qualquer coisa que você esteja vivendo.
Ele pode mudar e alterar qualquer situação. A paz não vem quando o inimigo desaparece. Não é isso. Ela vem quando Deus passa a governar o seu coração. Quer ter paz? Quer dormir? Deixa Deus governar o teu coração. É isso que a gente aprende. No último bloquinho, a gente vai ver que a esperança está na salvação do Senhor. Versículo 7 e 8 diz assim, ó: Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Isso aqui não é um ato de desespero. É um ato de confiança. Mas, pastor Digão, qual que é a diferença? A diferença é que Davi não ficou lá. Depois vocês vão ter que olhar a história, o restinho da história, né? Que Davi não vai ficar lá. Davi vai levantar e vai fazer o que tinha que fazer. Resumindo aqui. Isso é confiança. Desespero é você ficar sentado debaixo da árvore, chorando, gritando, e, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e não faz nada. Não, não é isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando a ter confiança, porque ele clama ao Senhor, levanta e vai fazer o que tem que fazer. E aí, sabe o que você tem que fazer? Tem que ter essa boa e maravilhosa noite de sono hoje. Recuperar as suas forças. Amanhã, levantar e encarar os problemas, acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso, na verdade, que o texto fala para nós. É isso que o texto ensina para nós. Davi sabia tudo o que tinha que fazer? Óbvio que não. Você sabe? Óbvio que não. Mas saiba, o Senhor, Ele está com você. Essa é a segurança que o texto ele traz para nós. Davi sabe quem luta por ele. Do Senhor vem a salvação. Essa é a grande confissão do Salmo. Essa é a base da nossa fé. A salvação não vem dos seus braços. A salvação não vem do recurso que você tem. A salvação não vem da sua força, da política, das suas estratégias, do seu trabalho, não. A salvação não vem de você, não vem do que você faz. A salvação, ela vem do Senhor. E quando você passa, né, eu disse, é um salmo pequenininho, né? Mas olha a quantidade de aprendizado que ele nos traz. E aí, para a gente encerrar, eu quero concluir, então, com 3 aprendizados bem direcionados aqui para a gente encerrar. Primeiro, Deus permanece conosco mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. Essa é uma certeza que eu gostaria muito que você saísse com ela daqui hoje. Muitos disseram a Davi, não há salvação para ele em Deus. Mas Deus não o abandonou. E da mesma forma, Deus não nos abandona. As vozes ao redor, elas podem nos condenar. Mas a fidelidade de Deus, ela nunca vai mudar. Não é sobre o que os outros falam. É sobre o seu coração ser governado por Deus. Segundo aprendizado, quem confia em Deus pode descansar antes da vitória. Eu não estou falando que quem confia em Deus vai ser vitorioso em todos os problemas. Eu estou falando que quem confia em Deus pode descansar antes da vitória. Davi ainda estava fugindo, mas ele conseguiu dormir. O descanso não veio porque o problema acabou. Veio porque Deus estava no controle. Descanse em Deus, meu querido. Descanse em Deus. A fé verdadeira aprende a descansar no Senhor. Terceiro e último aprendizado. Nossa esperança está na salvação que vem do Senhor. Como eu já disse, Davi, ele termina dizendo isso de uma forma muito clara. Do Senhor vem a salvação. Não vem das circunstâncias, nem da força humana. Vem de Deus.
e se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Entenda, o seu maior problema já foi resolvido, que era o inferno. E o seu maior problema já está resolvido. Foi resolvido na cruz do Calvário. Qualquer problema que a gente enfrente sobre essa terra, nós precisamos ter a consciência que chegará o dia onde o Senhor voltará para nos buscar. E viveremos então sem lágrima e sem dor e sem pranto. Tenha essa certeza no seu coração. Tudo o que nós vivemos sobre essa terra vai passar. A vitória, ela é completa e garantida em Cristo. Como tudo que a gente ensina e fala aqui, toda a Escritura, ela vai apontar para Cristo. E o final desse salmo, quando ele fala que a salvação, ela vem do Senhor, é sobre Cristo. Dizendo que Cristo, ele vai cuidar de todos os detalhes. Se o Senhor é o seu escudo, você pode descansar. Porque ontem, hoje e sempre do Senhor vem a salvação. Amém? Eu não fui muito corrido não, né? Espero que não tenha sido. Espero que realmente esse salmo ele possa ter falado do seu coração como ele falou ao meu, tá? Como eu disse para vocês, a sequência, a gente não escolhe qual é o salmo, né? A gente vai na sequência do período do dia que a gente vai pregar. E não teria outro salmo para que Deus colocasse para que eu pudesse falar hoje nos meus 3 anos de ministério. Seja o que for que eu enfrentar, que eu acalme o coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Isso foi, assim, tremendo para mim, tá? Já viu no aniversário quando vem alguém e deixa uma palavra? Deus fez isso comigo hoje, quando Ele trouxe essa palavra para o meu coração. Amém, queridos? Realmente espero mesmo que tenha sido legal aí para vocês, que Deus tenha falado ao coração de vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus, Pai amado, santo, perfeito e maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, por neste dia trazer essa certeza ao nosso coração, que a nossa salvação vem de Ti e tudo está sob o Seu controle. Senhor, nós Te clamamos, faça essa palavra ficar presa no nosso coração. Que o Salmos 3 seja, Senhor Deus, um texto que a gente sempre se lembre dele no dia que o coração estiver doendo e aflito. Quando o sono foi embora, quando a paz foi embora, nos faça lembrar dessa palavra, desse salmo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que aqui vieram. Obrigado por tudo que vivemos aqui nessa noite, pois sabemos que isso é um privilégio, Senhor. E queremos agradecer ao Senhor pelo dia, pois o Senhor nos guardou, nos sustentou. Queremos também pedir ao Senhor, nos leva em paz para os nossos lares. Nos guarda, Senhor Deus, e que a gente possa sair daqui e cumprir o que ainda resta de cumprir durante o dia, mas que a gente possa hoje ter uma noite em paz e dormir tranquilo, baseado, Senhor Deus, na certeza da Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.